irmãos e irmãs, abrir comigo vossas Bíblias no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo 11 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Ele diz assim a palavra do Senhor: tem por título No Caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante ou viajante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Agora pula para o versículo 30. O versículo 30 do capítulo 24 ainda, que diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu a eles. Então os olhos foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Feche os seus olhos neste momento. Pai, Espírito Santo de Deus, a palavra, Senhor, a qual eu irei ministrar, Senhor Deus, não pertence a mim. Ela não é minha, Senhor Deus, mas muito pelo contrário. A minha alma depende dela, a minha mente depende dela, Senhor. O meu espírito, ó Pai querido, só tem vida através desta palavra e desta mensagem. Papai amado, primeiramente eu me submeto a ela, Senhor, reconhecendo que é por ela que eu sou salvo. Segundamente, ó Pai querido, enquanto eu ministro esta palavra, que o teu espírito venha pairar sobre este ambiente, que o teu vento possa soprar agora, Senhor Deus, aonde houver um coração endurecido, aonde houver uma tristeza na alma, aonde houver enfermidade, aonde houver cadeia, que esta palavra possa tocar hoje. Que até os céus, ó Pai, possa abrir sobre esse ambiente, que os anjos possam passear sobre esta nave. Pai amado, Deus de Israel, aonde houver línguas estranhas, começa a tocar agora, começa a incendiar agora. Aonde houver ossos secos, seja ressuscitado hoje em nome do Senhor Jesus. Porque antigamente os escravos não eram escravos porque eram fracos fisicamente. Os escravos não eram escravos porque eram feios, tinha problema físico, não. Eles eram escravos porque eram privados de literatura. Eles não eram escravos por causa do chicote. Os escravos antigamente não eram escravos porque estavam submetidos a trabalhos forçados. Eles eram escravos porque eram privados de literatura, eram privados de cultura. Então a maior escravidão deles não era fora, era na mente. A partir do momento que o homem começou a entender quem ele é, nunca mais se submeteu à escravidão. O diabo não quer que você saiba quem você é. Antigamente eles eram escravos porque não tinha a cultura da terra, mas hoje eu vim trazer para você a cultura do céu.
submeti a homens. Eu não vim trazer qualquer leitura, eu não vim trazer leitura da terra, eu vim trazer o verbo vindo dos céus. E se a maior libertação é na mente, eu vim te apresentar a palavra. A expressão não é da mente do homem, é a expressão do verbo de Deus, é a expressão do pensamento de Deus, é o pensamento de Deus. Se o pensamento do homem fez com que o homem se posicionasse e não se submetesse mais a trabalhos forçados, imagina o pensamento dele. Se o pensamento do homem tem poder de impulsioná-lo e libertar de certos serviços de escravidão no físico, imagina o verbo, o pensamento de Deus, irmão. Quando ela entrar na sua vida, nunca mais. Por isso que em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Reparem a fé. E em Romanos capítulo 12, versículo de número 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, com a cultura e a literatura do mundo, mas sejam transformados, não é fora, é na mente, é no entendimento, para que possais experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Você largou o vício, você até largou a droga, você até largou certos comportamentos, mas se for liberto, fora. Mas se não for transformado na mente, volta para a mesma cadeia. Mas hoje eu trouxe uma palavra para você, irmão, que se você ouvir esta palavra, nunca mais você vai ser o mesmo. Deus quer tocar na sua mente hoje. Você não consegue largar o pecado? Pois bem, não comece deixando de fazer, comece deixando de ser. Começa deixando de ser, porque quem deixa de fazer, mas não muda aquilo que é, uma hora ou outra cai de novo. Mas hoje o verbo vivo quer tocar em você, pois a palavra do Senhor vai dizer também em João capítulo 1, verso 12: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Sem poder você não é transformado filho, mas aqueles que o receberam a Jesus Cristo, creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, formados filhos de Deus. E quem é filho de Deus não traz cultura da terra. Quem é filho de Deus não traz literatura da terra, traz a cultura do céu. E a cultura do céu, a cultura do céu me diz que aonde houver enfermos, enfermidade é curada. A cultura do céu não é doença, a cultura do céu não é enfermidade. Segundo a cultura do homem é normal você ter câncer, segundo a cultura do homem é normal você ter doença, mas o céu está dizendo: a doença não pode ficar na sua casa. Segundo a cultura do mundo é normal fumar, mas a cultura que vem do céu diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A cultura do mundo diz que é normal o homem pecar, falar palavrão, mas a cultura do céu vai dizer que aquele que tem a palavra de Deus não expressa o verbo da terra, mas expressa o verbo do céu. Feche seus olhos. Peça agora, por favor, com toda a gentileza, feche seus olhos. Pois o Filho do Deus vivo já está presente nessa casa. Aleluia! Aquele que morreu por mim e por você, ele está vivo e está nessa casa. Começa a orar. Começa a adorar. Você não está em um ambiente
Diga assim para começarmos a mensagem. Diga assim comigo: a importância de ver o sacrifício. Meus irmãos, nessa passagem aonde acabamos de ler, Jesus Cristo tinha acabado de ser ressurreto. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, como os irmãos conhecem bem a história. Porém, esse acontecimento me intriga, me deixa pensando como é que isso pode acontecer. Irmão Luiz Henrique, esqueci o seu nome, meu papel aqui. Irmão Luiz Henrique, pensa comigo, como é que discípulos, que significa seguidores, eles eram seguidores de Jesus, passaram 3 anos aprendendo com Jesus, 3 anos viram Jesus curar, em 3 anos viu Jesus limpar leprosos, em 3 anos eles viram Jesus andar sobre as águas, em 3 anos eles viram o poder, a glória, a majestade de Jesus. Só que agora, quando Jesus ressuscita e se encontra com eles no caminho de Emaús, repita comigo: o caminho de Emaús. Deus vai encontrar alguém hoje no caminho de Emaús. E no caminho de Emaús, os discípulos estavam indo, saindo de Jerusalém e indo em direção a uma cidade chamada Emaús. E eles não estavam caminhando normal, eles estavam tristes, entristecidos. Só que agora um homem começa a caminhar com eles também, o terceiro homem. Só que esse homem não é qualquer um. Esse homem é o Filho de Deus que havia sido morto e estava ressurreto. Mas a pergunta é: como é que eles que eram discípulos não viram que era Jesus? Jesus começou a conversar com eles e pergunta: por que vocês estão tristes? E agora, por que Jesus começa a conversar com eles? Não é à toa. Jesus podia muito bem chegar lá, meu irmão, e falar para ele: olha, eu sou Jesus, eu ressuscitei, olha eu aqui. Não. Jesus começa a ter um diálogo, porque Jesus não é invasivo. Ele não vai chegar em você: olha eu aqui, você tem que me reconhecer. Jesus nunca precisou provar quem ele é, porque Jesus vai dizer: meu testemunho é válido, pois eu sei da onde vim e sei também para onde eu estou indo. Aquele que sabe da onde vem e sabe para onde vai não precisa provar identidade. Uma conversa revela quem você é. E conversando com eles, pergunta: por que vocês estão tristes? A Bíblia diz que o rosto deles estava entristecidos. E analisando o texto, e junto com os irmãos agora analisando essa cena, eles tristes, significando o que? Algo que estava dentro deles veio para fora, demonstrando no seu físico, no seu rosto, no seu semblante, que eles estavam tristes. Aquela cegueira que não deixou ver Jesus, fez com que eles andassem tristes no caminho. Aquela cegueira que não deixou eles verem Jesus, fez com que eles se afastassem de Jerusalém e estavam indo embora, tristes, frustrados. Só que como a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. E em João capítulo 3, versículo 16 em diante vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua dizendo: a condenação é esta: os homens amaram mais as trevas, porque a luz revela as suas más obras, e os homens não vêm para a luz, para que suas obras não sejam reveladas. Ou seja, Jesus não coloca ninguém na parede, Ele revela. Por que Jesus revela o que está dentro? Porque se o que está dentro não sair, o que é de Jesus não entra. Então é necessário Jesus conversar com eles e botar para fora qual é o pensamento. Por que você está triste? Já que Jesus não sabia que ele estava triste, não sabia o motivo, mas por que Jesus pergunta: por que vocês andam tristes? Essa pergunta que Jesus faz para você hoje: por que você anda triste? Por que você está se distanciando de Jerusalém? Por que você está andando cabisbaixo, pensando em parar, frustrado? Ele vai ter uma conversa com você agora. Aleluia! E aí no texto, Jesus, como o melhor psicólogo que existe na face da terra e no céu e debaixo da terra, ele começa a conversar com eles: por que vocês estão tristes?
A cegueira deles fez com que eles olhassem para Jesus e dissessem o seguinte: porventura tu és um viajante em Jerusalém? Aquele a qual antes eles chamavam de mestre, aqueles a qual antes eles se prostravam e diziam: nossa, que poder que este homem tem. Naquele momento viram para Jesus e chamaram de quê? Viajante. Tu és um viajante, não sabes o que aconteceu aqui em Jerusalém? O nosso mestre morreu, crucificaram ele, e já faz 3 dias que ele está morto. As mulheres, Maria veio nos contar que o corpo dele desapareceu, para acabar o resto. Além dele morrer, o corpo dele desapareceu. A nossa esperança se acabou. E eles começam a falar mais. No versículo 19 do capítulo 24 ainda, Lucas 24. Lucas 24 vai dizer o seguinte, 24, 19. Que coisas? Perguntou ele para os discípulos. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Repita comigo: um profeta. Ele era poderoso em palavras. Diga: poderoso em palavras. E em obras. Diga: obras. Diante de Deus e diante de todo o povo. Mas os chefes e sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, olha só, o versículo 21 vai revelar a cegueira deles. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu. A esperança humana inibe, faz com que o homem cega o seu entendimento e não deixa ver quem é Jesus. Aonde está a sua esperança? Repita comigo: aonde está a minha esperança? Eles andaram com Jesus, porém a esperança deles era que Jesus livrasse Israel, porque Israel vivia submetido a uma escravidão dos romanos. Os romanos colocavam julgos pesados sobre os israelitas, os judeus. Então eles esperavam que Jesus, o profeta, o poderoso, viesse e livrasse eles daquilo. Só que agora Jesus morre. Só que agora a esperança deles acabou, morreu ali. E por eles colocarem a esperança no seu próprio entendimento, por isso que a palavra do Senhor vai dizer: não se apoie no seu próprio entendimento, porque a palavra de Deus em Jesus não é revelado segundo o que eu acho. Jesus é revelado segundo o que Ele é, não é o que eu penso. Às vezes nós esperamos algo de Jesus. Jesus faz, só que daqui a pouco Jesus aparece lá na frente. E por a nossa esperança estar apoiado só no meu eu, no que eu quero dele, eu quero que ele faça, eu quero que ele fale assim comigo, eu quero que Jesus seja assim comigo, eu quero que Jesus faça isso na minha casa, faça isso, faça aquilo. Por a minha esperança estar naquilo que ele pode fazer e não naquilo que ele é. Eu só consigo ver quem Jesus é quando ele faz, quando ele não faz. Jesus no caminho de Emaús não fez descer fogo do céu, Davi. Jesus no caminho de Emaús não curou o paralítico, leproso. Ele só teve uma conversa. Ele só teve, e nem a voz eles reconheceram. Teve um dos discípulos, o único, que depois que Jesus ressuscitou, eles voltam para a pesca, os discípulos voltam para pescar de novo, porque é assim que acontece. Quando a esperança humana se frustra, a gente sempre volta onde a gente caiu, onde a gente se frustrou, para os mesmos sentimentos, os mesmos relacionamentos. E eles voltaram para aquele cenário que eles viviam. E de repente Jesus se aproxima da praia e diz: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Está dando certo a vida de vocês? E aí Pedro, os discípulos, começam a olhar e falam: quem é esse? João, aquele que se inclinava no peito de Jesus, aquele que era mais próximo, virou para Pedro e falou: eu estou reconhecendo a voz. Eu acho que é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele. Eu reconheci a voz dele, ou seja, só reconhece a voz aquele que é próximo, aquele que deita no peito dele, aquele que se achega a Ele. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: acheguem-se a mim, e eu então chegarei a vós. Só que quem é que pulou do barco? Foi João ou foi Pedro? João reconhece a voz, mas
Mas só Pedro reconhece que precisa do dono da voz. João reconhece a voz, é ele, mas fica no barco. Você já ouviu Deus falar com você quantas vezes? Você já entendeu a voz dele quantas vezes? Mas quando foi que você saiu do seu barco? O rebanho é a cena. Pedro, então, primeiro, antes dele sair do barco, ele olha para ele mesmo e fala, eu estou nu. Pulou do barco. Ele olhou para si e reconheceu a sua nudez. Só sai do barco ao encontro de Jesus aquele que reconhece que está nu, que está sujo, que depende dele, que é pecador, que é falho. Pedro sai do barco, pula e vai nadando. Nem que for nadando, mas eu vou chegar perto dele. Nem que for arrastando, mas eu vou chegar diante dele. Então só reconhece a voz aquele que é próximo, mas nem a voz aqueles dois discípulos reconheceu. Jesus conversando com ele. E como Jesus é a luz, começa a jogar para fora. Então no texto vai revelar qual é a visão deles acerca de Jesus. Que Jesus era um profeta, que Jesus tinha palavras poderosas e tinha boas obras. Só que agora repita comigo, qual é o segredo? Não, com força, qual é o segredo? Para eu ver o sacrifício. Jesus continua conversando com eles. E agora Jesus vai fazer como se fosse para longe. Ele fez, a Bíblia ainda declara, ele fez com que ia para longe. Ou seja, Jesus já sabia que eles iam chamar de volta. Às vezes você ouve a palavra de Deus, ela arde no teu coração, e aí Jesus vai de conta que vai. Aí você, não, Jesus, fica aqui comigo. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus não fica onde ele não é prioridade. Jesus não fica aonde o relacionamento não é edificado. Jesus estava tendo uma conversa com eles, mas se eles desvalorizam o diálogo com Jesus, Jesus vai embora e eles ficam com a mesma tristeza, com a mesma cegueira. Só que Jesus faz com que ia embora, só para ver se eles vão valorizar a conversa. Quando foi a última vez que você conversou com ele de novo? Quando foi que você parou no seu quarto, no seu trabalho e falou, Jesus, olha como é que está a minha alma? Você trocou um diálogo com ele, quando foi isso? Às vezes Jesus passa e faz com que vai para longe, só para ver se você chama ele mais uma vez para o seu quarto, só para ver se você chama ele mais uma vez para o seu trabalho, só para ver se você deixa de comer para sentir a presença dele de novo. Então esse é o primeiro passo, não deixar Jesus ir embora. Não saia desse culto e deixa Jesus ir embora. O que os discípulos vão fazer? Fala assim, não. A Bíblia diz que eles importunaram Jesus. Fala, não, vai embora não. E eles não sabiam que era Jesus. Não vai embora, fica aqui conosco. Aí Jesus entra na casa com eles. Jesus se assenta na mesa com eles. Repita comigo, Jesus entra na casa e Jesus se assenta na mesa. A palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, irmão, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não se assenta à mesa, Jesus não ceia com quem não prioriza a sua voz. Eles priorizaram a voz do mestre e disse, não, fica aqui com a gente, eu quero conversar mais com o Senhor, me senti tão bem nessa conversa. E eles abriram a porta. A conversa é Jesus batendo na porta. Jesus está batendo no seu coração agora, nesse exato momento. A palavra de Jesus conversando com eles era Jesus já batendo na porta deles. Deixa eu entrar, você não me está vendo, mas deixa eu entrar. Sabe por quê? Porque a fé não é aquilo, não é visível, não é visto por vistas humanas. Não andamos pelo que vemos, andamos por fé. E eles foi movido pela fé, porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo que? Ouvir e ouvir a voz, sem ver, mas eu ando pela voz. Eu não estou vendo Jesus ainda, mas eu estou seguindo a voz dele, porque a palavra do Senhor também vai dizer, as minhas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Eram ovelhas, eram discípulos, mas não estavam vendo, mas amaram a voz. Não tem
pensamento que estava em mim, eu não consigo mais ter esperança, para mim acabou, a gente vai continuar sendo escravo, e hoje é culto de libertação. Eles pensam, a gente vai continuar sendo escravo, mas essa voz parece que é diferente da voz que está na minha mente. A voz na minha mente está dizendo que a esperança acabou, que acabou tudo, agora acabou minha família, agora acabou no meu trabalho, agora acabou, eu não vou me casar mais, eu não vou me relacionar mais, eu não confio mais em ninguém. Mas eles começam a ouvir aquela voz e falam, rapaz, essa voz é diferente da voz que está em mim, vou chamar ele para minha casa. Entraram dentro de casa, repita comigo, mesa, lugar de comunhão. Jesus também não fica muito tempo aonde não há comunhão com ele, porque mesa é lugar onde se assenta e conversa, tem comunhão. Então primeiro, amar a voz, diga comigo, amar a voz. Segundo, abrir a porta, e depois ter comunhão com ele, na casa, na rua, no trabalho. Ele quer se assentar à mesa. Sabe qual é a mesa? O seu coração. A mesa é o seu coração. Quem é que tem se assentado no seu coração? Que voz você tem deixado entrar aí dentro? Essa voz tem causado cegueira, ou essa voz tem feito você amar a voz dele, ou se afastar da voz dele? Jesus entra, senta na mesa, lugar de comunhão. Só que a comunhão ainda não fez os olhos deles abrirem. Sentar na mesa ainda não fez os olhos deles abrirem. Mas eles continuaram, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais, eu quero permanecer aqui, eu quero ouvir a voz dele. Eu estou gostando de ouvir esse homem, eu sei quem ele é, mas eu estou gostando da voz dele. Sentou na mesa, de repente, Jesus vai pegar um pão. Pegou o pão e, tendo dado graça, repartiu. E a Bíblia vai dizer que naquele momento os olhos dele se abriram e Jesus desapareceu. Aí na hora ele vira um outro e fala assim, rapaz, não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? Porque Jesus começou a pregar para eles, desde Moisés, sobre ele mesmo, começou a revelar Cristo nas Escrituras. Só que eles não viram Jesus. Só que lá na frente ele vai dizer, quando a gente estava conversando com ele, o nosso coração não ardia. O coração ardia, mas os olhos ainda não viam. O coração sentiu a presença dele, arrepiou, pulei, dei glória, mas não vi ainda. Eu fui lá no culto, eu chorei, eu abracei o meu irmão, eu senti algo no meu coração, mas aí eu vou para casa e não estou nem aí para voz. Aí eu vou embora, entro no meu quarto e não estou nem aí para comunhão. Ainda não viu Jesus. Agora eu te pergunto, você já viu Jesus? Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu me perguntei, será que eu estou vendo Jesus? Porque os discípulos viram poder, milagre, viram um monte de coisa, mas não viram o Messias, não viram Cristo. O que é que revela Jesus? Pergunta para o seu irmão, fala para ele, o que é? Não, balance assim, fala o que é que revela Jesus. O que é que revela Jesus? Sendo que os discípulos viram Jesus curar, e eles mesmos vão dizer, nossa, Jesus era um profeta, nossa, Jesus tinha palavras poderosas, nossa, Jesus tinha boas obras, mas naquela hora não viu ele. Então, se palavras poderosas, boas obras, vê que a profeta não revela Jesus, então o que é que revela? O que é que revela Jesus? Eu vou te falar agora. Jesus na mesa, ele faz o quê? Antes dos olhos deles abrirem, faz o quê? Repartiu o pão. Agora quem é o pão? Eu acho que já tem gente entendendo essa palavra. Mas não se preocupe, se você não entendeu ainda até o final. Lá em João capítulo 6, versículo 48 e verso 59, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus vira para o discípulo, pega o pão e, tendo dado graça, virou para ele e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. O pão repartido representa o sacrifício. Repita comigo, pão repartido representa sacrifício. Agora, por que só o sacrifício revela Jesus? Por que saber? Eu aqui sentado
passou em branco na mente deles. Jesus conversando com eles, não viram. Por que é que o pão, o sacrifício, é o único que revela Jesus? Eu vou te explicar agora por quê. Sabe por quê? Vem comigo fundo, glória. Sabe por quê, Diácono Nelson, que só o sacrifício revela Jesus? Eu vou te explicar. Eles viram que Jesus tinha palavras poderosas. Agora, se você não dá glória, meu irmão, você está muito fraquinho. Eles viram que Jesus tinha palavras poderosas. Deixa eu te falar, o homem também tem palavra poderosa. Viram que o mestre fazia boas obras, os espíritas também fazem boas obras. Viram que Jesus era profeta, pois é, tem muito profeta aí espalhado por aí. Mas por que só o sacrifício revela Jesus? Pois o Cordeiro, aquele que venceu, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, palavras poderosas não revelam Jesus, boas obras também não revelam Jesus. Ver que alguém é profeta, parece profeta, também ainda não revela Jesus. Mas então por que, pregador, que só o sacrifício revela Jesus? Por que só o sacrifício revela Jesus? Tá bom, você já explicou que não existe na terra nenhuma palavra poderosa, não existe na terra boas obras, nem grandes profetas que revelam Jesus. Mas por que às vezes eu olho para o meu irmão e vejo Jesus nele? Por que eu olho para o presbítero Garcias e eu consigo ver Jesus no presbítero Garcias, sendo que ele fala palavras poderosas também, tem boas obras? Por que eu consigo ver Jesus nele? Eu vou te explicar por quê. O que revela sacrifício, eu vou te explicar. Certa feita, Elias vai fazer um desafio para Israel, Ronaldo. Elias vai fazer um desafio para Israel, vai dizer o seguinte, vamos ver quem é o Deus verdadeiro agora. Vocês vão levantar um altar aqui, na minha frente. Vai levantar um altar. E o altar que for respondido com fogo, vai revelar quem é o Deus verdadeiro. Aí foi os profetas de Baal, 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Monta o altar tinha pedra. Colocaram um touro morto em cima do altar, também tinha sacrifício. Colocaram uma pedra, colocaram tudo, lamentaram ali no altar e começaram a dançar no altar. E Elias vai para os cruzados, porque aquele que viu o sacrifício, aquele que sabe quem é Jesus, que já viu Jesus, não precisa disputar com o altar. Aquele que já viu não precisa ficar disputando com o altar, o fogo revela. Montaram ali o altar e estão lá dançando, se cortaram. No sacrifício tinha sangue, se cortaram, o sangue deles não revelou que o altar era verdadeiro. A pedra que eles colocaram não revelou o sacrifício. Colocaram o touro ali em cima, também não revelou o sacrifício verdadeiro. Agora vem Elias, desmonta aquilo tudo, pega 12 pedras, coloca no altar, repita comigo, pedra. Quem é a pedra angular? Aleluia! Quem é a rocha inabalável? É Jesus Cristo de Nazaré. Agora começa. Vocês tinham pedra, mas o de vocês não revelou o sacrifício verdadeiro. Agora eu vou mostrar quem é o sacrifício. Colocou a pedra. Agora vai e coloca lenha no altar. Repita comigo, lenha. É palavra, lenha é a palavra. Colocou a lenha, agora encheu a volta de água. Fez um vale à volta daquele altar. Encheu o altar de água e os de Baal não entenderam nada. Falou, se é para responder com fogo, por que tem que colocar água? Não entenderam. João Batista falou o seguinte: eu vim por intermédio da água, mas atrás de mim vem um rebaia céu, que não vai batizar só com água, mas ele vai batizar rebaia céu com o Espírito e com fogo. Repita comigo, dentro de mim existe um altar. Agora o que esse altar está revelando? O que revela faz com que o sacrifício é ele ou não é? Ele vai, monta o altar, coloca água, e Jesus vai dizer para Nicodemos: ninguém consegue ver o reino, ninguém consegue ver o Filho se não nascer de novo da água e do Espírito. O que é a
Aí ele vai dizer: não precisa, porque vós já estáis limpo pela palavra de Deus. Então a água é a palavra. O altar está sendo construído. Foi respondido ainda? Ainda não. Aí agora começa a orar: Deus, mostra para este povo, Senhor, que Tu és Deus, e que não existe nenhum, nem em Israel, nem em Portugal, nem no Brasil, nem na terra, nem debaixo da terra, não existe nenhum igual ao Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele começou a orar, ele não precisou falar muito. Na hora, o céu se abre, começa a descer fogo do céu, reparai a sé. Então, altar que não tem fogo nunca viu Cristo. Reparai a sé, altar que não tem fogo nunca viu Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que vê Cristo não precisa nem falar muito. O fogo consome. Não precisa falar muito. Quando ele preparando o altar, diga comigo: preparar o altar. Jesus andando no caminho com aquele discípulo, ele estava preparando o altar, conversando. Aí eu imagino assim, Jesus conversando com ele, pensando assim consigo mesmo: eu preciso tirar de dentro deles isso que está causando tristeza, para eu montar o meu altar aí. Porque o altar deles não desceu fogo, o altar deles secou eles. O que você tem colocado no seu altar? Se você está cego, você já percebe que o que está no teu altar não é o sacrifício verdadeiro. Mas se você já viu Jesus, se você já vê Ele como seu mestre, como sua prioridade, como aquele que te direciona, aquele que te conduz, deixa eu te falar, você já viu o sacrifício. Por que? Agora pergunta para mim: por que era necessário ver o sacrifício? Eu vou te responder por quê. Repare, lembra quando a palavra de Deus vai dizer que eles tristes estavam indo embora de Jerusalém? Eles estavam saindo de Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém, lugar da promessa. Eles estavam indo embora de Jerusalém. Jesus encontra com eles no meio do caminho, revela o sacrifício e eles voltam para Jerusalém. Então, nós já vemos o passo para ver o sacrifício. Agora vamos ver o passo para o fogo descer. Foram lá, viram o sacrifício, viram Jesus. Nossa, e como é que viram Jesus? Através do sacrifício. Por que hoje em dia a maioria das mensagens já não revela o sacrifício? Por que o diabo tem tirado o sacrifício dos altares? Por que você não ouve falar mais que Jesus ressuscitou? Por que não ouvimos mais na internet: Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele levou sobre si o meu pecado, levou sobre si as minhas dores, as minhas transgressões, e o castigo que hoje me traz a paz estava sobre Ele? Por que não ouvimos mais essa mensagem? Porque o diabo não quer que você tenha essa conexão com o céu, porque o que conecta o altar com o céu é o fogo, e o fogo não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. E eles estavam tristes por não ver que Jesus ressuscitou. Por isso que o diabo não quer que você saiba que Jesus está vivo. Porque ele sabe que se você vê que Jesus ressuscitou, você para de fugir de Jerusalém. Agora, o que é Jerusalém? Logo após, no capítulo 24 ainda, versículo 48: vocês são as minhas testemunhas destas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Primeiro, eles viram o sacrifício, reconheceram o sacrifício. Enquanto eu e você não reconhecemos o sacrifício, você ainda não viu Jesus. Você já reconheceu que Jesus tem palavra poderosa, porque você já chorou, já se arrepiou, já pulou. Então você já sentiu que Jesus tem palavra poderosa, já se arrepiou. Você já viu que Jesus também faz boas obras, Ele cura, liberta, transforma. Você já viu que Jesus é um grande profeta, o Filho de Deus, dizendo aos muçulmanos que Jesus só é um grande profeta. Pois é, o altar dele não desce fogo, porque eles não viram o sacrifício. Espírita também tem sacrifício, porém não desce fogo. Os bruxos fazem sacrifício, derramam sangue, colocam um monte de coisa, vai babá. Mas não precisa nem fazer nada, é só orar o Pai que o fogo desce. Mas só desce para aquele que viu o sacrifício.
que vai definir se você está vendo, se Jesus está na sua casa, se Jesus está tendo comunhão na mesa, se você já viu o sacrifício, partindo o pão, é se você está em Jerusalém ou se você está indo para Emaús. Jerusalém era o que? O lugar da promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que eles estavam em Jerusalém? Não. A cegueira estava afastando eles. Quem não vê Jesus não consegue mais pregar, não consegue mais louvar, não consegue fazer a obra, vive triste, vive cabisbaixo, foge do chamado. Ei, você que está fugindo do chamado de Deus, está na hora de voltar para Jerusalém. Para de fugir da obra. A obra é o lugar onde desce fogo. Por isso que o diabo não quer que você se envolva com o altar. Porque aquele que se envolve com o altar, onde tem sangue, verdadeiro sacrifício, aonde tem a pedra angular, aonde tem a lenha, aonde tem a água, uma hora o fogo desce. Mas aquele que não se envolve com o altar, vive fugindo de Jerusalém. Não, pastor, não vou pregar. Não, pastor, não posso. Não, pastor, não dor de cabeça. Não, pastor, não trabalho. Não, pastor, não sei o que. Pastor, está no caminho de Emaús. Por isso que eu parei e pensei, essa palavra me confrontou. Eu falei, será que eu estou vendo Jesus? Será mesmo que eu estou vendo Jesus? Aí na hora quando eu comecei a estudar e vi que o que revela o sacrifício é o fogo, mas o fogo só desce quando tem sacrifício, quando tem pedra, quando tem palavra. Então eu falei, mesmo que eu ainda não estou vendo 100%, mas a voz já entrou, ele está na minha mesa, eu estou comendo no pão, então uma hora ou outra reparece. Eles ficam em Jerusalém. E lá em Atos 2, vai dizer que estando eles reunidos, depois de ver o sacrifício, veio um vento impetuoso, encheu todo o ambiente, encheu toda a casa, e viram línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre cada um deles. E para que era o fogo? Jesus vai dizer, em Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Isto para serem as minhas testemunhas. Então só é testemunha quem já viu o sacrifício. Não tinha como aqueles discípulos de Emaús receber poder. Não tinha como aqueles discípulos de Emaús ser testemunha sem ver o sacrifício. Então para ser testemunha, para ter poder, primeiro tem que ver o sacrifício. Quando eu reconheço que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, então eu reconheço o sacrifício. Mas para reconhecer o sacrifício é necessário amar a voz. E depois que eu amar a voz, eu permito que ele entre na minha casa, entra no meu coração, se assenta na mesa. Então eu vou conversar com ele, vou cear com ele. Ele vai me revelar o sacrifício. Jesus só revela pão para quem ama a voz e deixa ele entrar. Não tem como revelar quem Jesus é. Por isso que o mundo não entende. Por que você está aqui dentro todo dia? Por isso que aquela mulher, aquele homem do seu trabalho não entende por que você está aqui. Você vai virar para ele e vai dizer, meu amigo, acho que você não entendeu. Não é pelas palavras poderosas, não é pela obra, não é porque eu acho que Jesus é profeta, é porque eu sei que ele morreu por mim e eu também sei que ele ressuscitou. E aí? Você está vendo Jesus? Porque se você não estiver vendo Jesus, a tristeza vai tomar conta de você. Se você não estiver vendo Jesus, tem alguém sentado na mesa com você. Se você não estiver vendo Jesus, alguma voz está te direcionando. Se você não está vendo o sacrifício, você vai acabar fugindo de Jerusalém. E quando Jesus voltar, ele não vai descer em Emaús, ele vai descer em Jerusalém. Jesus não desce em Emaús, Jesus vai descer em Jerusalém, a cidade santa. E a cidade que vai descer é só para aqueles a qual o fogo desceu sobre eles. E o fogo só vai descer sobre aqueles que têm o altar, aqueles que têm o sacrifício, aqueles que têm a água e a pedra. Coloque sobre os seus pés. Para testificar essa palavra, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9 vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Então a salvação não é por reconhecer o que Jesus faz agora, é por reconhecer o que Ele já fez na cruz do Calvário. A salvação não é por reconhecer que eu tenho palavra poderosa, que eu tenho boas obras, que eu sou um grande profeta, não. A salvação é por reconhecer que Jesus ressuscitou. Por isso que muitos naquele grande dia vão dizer: mas Senhor, eu preguei em teu nome palavras poderosas, eu fiz grandes obras, Senhor. Aí Deus vai virar para ele e vai dizer: afasta de mim, malditos, eu não vos conheço. Vocês nunca se assentaram na mesa comigo, vocês nunca abriram a porta do coração, eu nunca fui revelado a vocês o pão, porque eu só revelo o pão para quem é discípulo. Vocês só quiseram o poder nas palavras, vocês só fizeram as boas obras, só fizeram os grandes profetas, mas nunca revelaram o sacrifício, nunca viram o que eu fiz na cruz do Calvário por você. Você consegue entender a importância de ver o sacrifício? Se Jesus descer agora em Jerusalém, aonde você está? No caminho de Emaús? Está em Emaús? Ou você está em Jerusalém esperando por Ele? Ou você está onde Deus te chamou? Ou você está onde Deus te colocou? Sabe o que sustenta alguém de pé em Jerusalém? É só aquele que vê Jesus. É só aquele que vê o sacrifício. Esse jovem que está aqui, não estou aqui por causa da minha força, ou porque eu acho bonito estar aqui, não. Eu estou aqui porque um dia ele me encontrou dentro do quarto, todo drogado, perdido, frustrado, andava triste, mas ele falou comigo, eu amei a sua voz, eu abri o coração para ele. E ele entrou no meu coração, ele se assentou na mesa comigo, e ele revelou o pão. E hoje eu prego o pão, porque eu sei o que o pão faz na sua vida. Hoje eu prego o pão, porque eu sei o que o sacrifício faz. Pode adorar, pode adorar. Adore ao Senhor, feche os seus olhos. Vem Jesus. Sobre as águas eu caminho. Como está o seu coração? Aonde você está agora, nesse exato momento? Você está fugindo de Jerusalém? Você está indo para Emaús? Aonde você está? Jesus te encontra hoje nesse caminho. E Ele conversa contigo e diz: filho, por que você está triste? Filho, por que você está fugindo do chamado? Filho, por que você está indo para Emaús? Eu tenho um propósito em Jerusalém. É em Jerusalém que o poder vai descer. Mas eu preciso entrar na sua casa, eu preciso entrar no seu coração. Se assenta à mesa comigo, conversa comigo, ame a minha voz. Você precisa ver o sacrifício dele. Eu quero terminar aqui à frente para terminar. A palavra foi bem objetiva. A palavra foi breve e objetiva. Mas os irmãos entenderam. Os irmãos entenderam a palavra. Os irmãos entenderam a palavra. Jesus, Ele quer comunhão com você. Quando você vê quem Ele é, quando você vê o sacrifício, aquilo que Buda não fez, homem nenhum na terra fez, pois eles morreram e não ressuscitaram, mas Jesus Cristo, ninguém o matou, Ele entregou a si mesmo. Ele é o altar, Ele é a pedra, Ele é a palavra, Ele é o sangue, Ele é que manda fogo. É tudo sobre Ele. Você necessita, nós precisamos se assentar na mesa com Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui em Emaús, mas eu preciso voltar para Jerusalém, eu preciso voltar a fazer as primeiras obras, eu preciso voltar para o lugar da promessa, eu preciso voltar a louvar, eu preciso voltar a adorar, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a jejuar, pois eles estavam em Jerusalém na comunhão e no partir do pão. O sacrifício não foi revelado só uma vez em Emaús, lá em Jerusalém eles continuaram partindo o pão. Jesus partir o pão é revelando o sacrifício. Discípulo partir o pão é sendo testemunha que ele se sacrificou. Eu acho que você não entendeu. Quando Jesus reparte o pão comigo, Ele revela o sacrifício. Mas quando eu me assento e reparto o pão com os outros, prego no meu trabalho, prego na escola, prego na rua, prego na igreja, quero fazer a obra, eu estou pegando o pão e fazendo isso aqui, ó. Abrindo os olhos daqueles que não conseguem ver.
isso você é testemunha. Eles repartiam pão para se livrar. Jesus morreu por mim e ressuscitou. Hoje é culto de libertação, por isso que eu disse, é necessário essa libertação na nossa mente, porque nós andamos fugindo de Jerusalém, andamos glorificando boas obras, glorificando grandes palavras poderosas, dizendo, nossa, aquele é profeta, aquele é isso, aquele é aquilo, e Jesus andando com você muitas das vezes, e você não está vendo Ele. Jesus falando conosco muitas das vezes, e nós não estamos vendo Ele, porque o nosso olhar, a nossa esperança está naquilo que queremos. Eu quero palavras poderosas, eu quero receber, eu só ouço aquele profeta, aquele outro eu não quero não, porque aquele não fala assim, aquele não é assim. Não escolha profetas, não escolha só palavras poderosas, não escolha só boas obras, escolha onde está o sacrifício. Se alguém não tem um sacrifício, não tem fogo, não pare para ouvir. Pode ser profeta, pode ter boa palavra, pode ter grandes obras, mas se não revelar o sacrifício, isso vai te distanciar de Jerusalém. Aquele que só segue profeta, aquele que só segue boas palavras, aquele que só segue boas obras, uma hora ou outra sai de Jerusalém e vai embora. Não consegue permanecer. Por isso, meu Deus, por isso que Jesus vai dizer, você só consegue permanecer em mim, e eu só consigo permanecer em você, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Só permanece nele quem entende a carne. Fala assim, Jesus morreu por mim, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, sem ele eu não estaria aqui, ele é o sacrifício vivo. Se você reconhece isso, se alimenta disso, da palavra dele, então ele permanece em você e você permanece nele. Mas aquele que só vê profeta, boas obras, grandes palavras, uma hora ou outra sai de Jerusalém. Que hoje você pega essa palavra, vai para sua casa pensando nisso, faz essa pergunta, será que eu estou vendo Jesus? Que caminho eu estou? Estou em Jerusalém ou estou indo para Emmaus? Será que o meu altar está revelando Jesus? Será que na minha mesa eu estou tendo comunhão com Jesus? Por isso que em Salmos 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso que Jesus falou, a palavra do Senhor veio através de Moisés para o sacerdote dizer, o altar tem que pegar fogo de dia e de noite. Aquele que só vê palavra poderosa pega fogo só no culto, mas aquele que vê sacrifício, repara a fé, pega fogo em casa, pega fogo no trabalho, pega fogo na rua. O altar arderá continuamente e não se apagará, mas o altar só arde naquele que vê sacrifício. Eu não sei se você está entendendo, dá uma glória para Ele, diga glória a Deus. Repare assim, eu louvo o Senhor por essa oportunidade, sobre essa mensagem. Poderia falar a noite toda, porque depois que meus olhos abriram para isso, eu falei, Jesus, agora, para quem estiver conversando comigo sobre qualquer coisa, Jesus ressuscitou, você sabe, né? Ah, mas você viu, Jesus ressuscitou, né? Você sabe? Só revele Jesus ressuscitado, porque aquele que confessa ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, aquele que crê que Jesus ressuscitou, mas só confessa quem crê, porque a boca fala e o coração está cheio. Se o meu coração não confessa que Jesus ressuscitou, logo as minhas palavras não conseguem declarar isso. Só é testemunha nas palavras que testifica no coração primeiro. Não tente testificar Jesus de fora para dentro, testifique primeiro dentro, e a sua boca automaticamente vai se abrir, e automaticamente você vai profetizar Ezequiel, e automaticamente aonde tiver osso sequíssimo vai ter que ressuscitar, porque Jesus ressuscitou. E se